Olá, meus amores. Boa tarde, Rita, Lisete, Catriz, José António. Olá, minha Ana Sofia. Olá, Ana. Boa tarde a todos, Dorinha. Boa tarde, bem-vindos. Já tinha saudades vossas. Olá, Leonor. Olá, Leia, minha querida. Já tinha saudades vossas, meus amores. Sara, Francisco. Olá a todos, boa tarde. Olá, Martinha. Oh, minha gente bonita. Inês, minha querida. Boa tarde a todos. Hoje vimos aqui falar dos sonhos. Olá, Ana. Espero que estejam todos bem. Este meio de semana. Unicorns and Love Letters. Gosto. Então hoje vamos aqui falar dos sonhos. Isto foi um tema que eu já tinha falado quando fiz o meu direto com a Regina e tínhamos começado a falar dos tipos de sonho, mas depois não deu tempo a falarmos dos tipos de sonho todos e acabou por ficar imensas coisas ainda por falar. Olá, Claudete. Sandra, minha querida, bem-vinda. Vou dar aqui mais um minutinho para as pessoas começarem a entrar. Olá, Maria Isabel. Paulinha, olá. Olá, Adriana, Catarina. Inês, Ana, tanta gente bonita. Boa tarde, bem-vindos. Vou só dar aqui um minutinho antes de começarmos a entrar. Espero que estejam todos bem. Como vocês sabem, eu vivo na Holanda. As coisas aqui deram assim uma reviravolta na última semana e meia. A escola começou para os miúdos a tempo inteiro. Eles já estão de volta à escola o dia todo. Tem sido aqui uma grande revolução nos horários e nas atividades, mas é bonito começar a ver as coisas a voltar ao normal, pelo menos por aqui, e vamos esperar que comece a ser assim nos outros sítios também, mas aqui eu já reconheço algumas coisas a voltarem a um novo normal, que não é o normal antigo, mas é um novo normal e sabe bem as coisas começarem a começar assim, não é, Dorinha? Tão bom! Olá, Vera! E faz bem também às crianças voltarem à escola, porque eles também precisam de companhia, precisam de ser sociáveis, precisam de andar todos ali. Comente também sobre aqueles que dizem que nunca sonham. Ai, José, que engraçado. Olha, então eu vou começar por falar aí dos que nunca sonham. E imensa gente me diz isso, eu nunca sonho. Nós, de alguma forma, nós temos sempre sonhos. Olá, Paula. Micaela. Nós, de alguma forma, temos sempre sonhos. Agora, a nossa capacidade de nos lembrarmos deles ou não é outra coisa. Olá, Isabel. Paula! Sim, José António, eu acredito que, e pelos estudos que tenho feito sobre o assunto, eu acredito que nós temos sempre sonhos. Agora, o que é que acontece? O espaço de sonho é um espaço que ainda está muito por explorar. Olá, Ana Carmo! O espaço de sonho é um espaço que ainda está muito por explorar. Também eu, Paulinha, ainda hoje estava a dizer, já não sei a quem é que eu disse, acho que foi à Rita que eu disse, também tenho saudades vossas. Olá, João. Então, o espaço de sonho é um espaço que ainda tem muito para ser explorado, porque nós partimos do princípio que, olha, vou dormir, pronto, vou fechar os olhos, o meu corpo vai descansar, as minhas células vão se regenerar, e pronto, vou imaginar coisas e amanhã de manhã acordo. E depois é quase como que nós acordamos com um estado de espírito quase igual aos sonhos que nós temos, não é? Às vezes temos, olá Carla, olá Gonçalo, bem-vindos. Ritinha, bem-vindos. Então é quase como se nós acordamos com o estado de espírito dos sonhos que temos, não é? Se temos sonhos muito pesados, acordamos, ai meu Deus, parece que fui atropelado por um caminhão, não é? Quando temos sonhos agradáveis, acordamos assim com um grande bom humor, bom astral, passamos o dia todo assim com aquele bom feeling do sonho que tivemos, não é? Então, eu acredito que a diferença é nós realizarmos primeiro, olá Ritinha, Karina. Portanto, é nós realizarmos primeiro que o nosso espaço de sonho é um espaço muito importante. Não só porque o nosso corpo desliga, mas porque nós temos acesso a outros
estados de consciência, a outras dimensões, a outros lados de nós mesmos, acesso a informação sobre nós mesmos também, e que esse espaço precisa de ser utilizado para isso, mas também pode ser utilizado com a intenção de descansar. E isto foi uma coisa que nós falámos no outro live que eu fiz com a Regina, que é, nós também podemos pedir aos nossos guias espirituais que nos levem para um sítio de descanso, de cura, de tratamento, de sanamento, para que nós possamos descansar, para que nós possamos acordar com mais energia, mais refrescados, não é? Freud explica que os sonhos são manifestações dos nossos desejos e ansiedades. Eu acredito que sim também. Olá, Diana! Sérgio! Olá, boa tarde! É tanta gente linda aqui hoje, meu Deus! Então, dentro desse parâmetro que a Dora estava a falar, aquilo que nós manifestamos no nosso espaço de sonho tem muito a ver com as coisas que nós passamos no dia a dia, mas também com os nossos padrões de vida também, não é? Nós tínhamos falado, o primeiro tipo de sonhos que eu vou falar é o sonhar acordado. E o que é engraçado, olá António, e o que é engraçado com o sonhar acordado é que a gente nem tem noção que nós passamos de 70 a 120 minutos por dia a sonhar acordado. Portanto, isto é imenso tempo que nós passamos a sonhar acordados. Muitas vezes fazemos no banho, ou enquanto estamos a conduzir, ou enquanto estamos a fazer outra atividade que não exige a nossa mente consciente e nós viajamos para o outro lado. Mas nós passamos 70 a 120 minutos por dia a sonhar acordados, que nós não estamos a aceder à nossa mente consciente, estamos puramente a aceder ao nosso subconsciente, certo? Portanto, esse é o primeiro tipo de sonhos. Não há muito a dizer sobre isso, porque, não é? Todos nós andamos aqui nesta viagem enquanto estamos acordados e durante o dia começamos a imaginar coisas. Às vezes inconscientemente, outras vezes temos consciência que estamos a fugir para o mundo do sonho enquanto estamos acordados, não é? O outro tipo de sonhos que nós temos são os sonhos lúcidos. Portanto, os sonhos lúcidos são sonhos em que nós ganhamos a consciência de que estamos num sonho. Muito verdade, eu estou sempre a sonhar acordar. Tão bom, José, não pares, é a melhor coisa. Nunca parem de sonhar. Nunca parem de sonhar. Acordados, principalmente. Portanto, os sonhos lúcidos são os sonhos em que nós ganhamos a consciência durante o sonho de que estamos a sonhar, porque temos uma pista, ou porque há qualquer coisa que não encaixa e nós percebemos que aquilo é um sonho, ou porque às vezes o choque é tão grande das coisas que nós estamos a experienciar que nós percebemos que isso só pode ser um sonho. Portanto, os sonhos lúcidos são normalmente, portanto, são esses que nós ganhamos consciência de que estamos dentro de um sonho, mas normalmente quando nós ganhamos a consciência que estamos num sonho, temos tendência a acordar do choque da realização, nós tendemos a acordar do sonho e não ficar lá. Há técnicas que nos podem ajudar a ficar no sonho e ficando num sonho lúcido. E nós podemos então ter algum controle sobre aquilo que está a acontecer, porque nós já percebemos que aquilo é um sonho. Portanto, até lá, nós sentimos que estamos à mercê dos sonhos que nos acontecem, não é? São coisas algumas completamente loucas, completamente aparvalhadas, nós não sabemos como é que acabamos naquelas situações nos nossos sonhos. Mas nos sonhos lúcidos, com prática, com treino, nós conseguimos atingir o controle desses sonhos e então depois podemos ir viajar. Como eu contei da outra vez que fiz o live sobre os sonhos, eu cada vez que me apercebo que estou num sonho lúcido, a primeira coisa que eu faço é, vou voar. mas isso sou eu. Há outras pessoas que gostam de fazer outras coisas. Para mim é, vou voar. Estico logo os bracinhos e quero ir voar, não é? Vou falar disso também, José, das técnicas para ficar no sonho lúcido. Portanto, a nossa tendência é realmente a de acordar com o choque, não é? E acordamos e percebemos que aquilo era um sonho. Às vezes até acontece, nós voltamos a adormecer e voltamos ao mesmo sonho, não é? E o sonho não acaba, parece que nós fazemos uma pausa para abrir os olhos um bocadinho e depois voltamos. Portanto, algumas das técnicas para os sonhos lúcidos, hoje também me aconteceu acordar cansada, parece que fui atropelada, dói-me tudo. Pois, Ana, às vezes acontece, mas eu também vou falar sobre isso, porque é que os sonhos acontecem assim. As técnicas para nós podermos usar os sonhos lúcidos para o nosso benefício, para nós também podermos fazer as nossas viagens lá, as nossas descobertas, não é? Eu digo que vou sempre voar, mas muitas das vezes também peço para ir visitar pessoas, não é? Peço para ir a determinados sítios, peço para me encontrar com pessoas de quem sinto falta, não é? Para me encontrar com os meus entes queridos, que já passaram para o outro lado. Portanto, há várias coisas que nós podemos fazer nesse sentido,
para começarmos a ter mais controle sobre o nosso espaço de sonho. A primeira coisa que eu aconselho sempre é que não se use... Oh, Paliana, meu amor. A primeira coisa que eu aconselho é que haja um momento de descompressão antes de dormir, que não haja controlar os sonhos. Ter essa capacidade tem a ver com mediunidade. Dora, eu não diria que tem a ver com mediunidade, mas porque todos nós temos capacidades de mediunidade e psíquicas, de certa forma sim, mas não necessariamente, não é? Olá, Sílvia! Oh, meu amor! Marizinha! Não necessariamente, mas realmente, como todos nós temos capacidades psíquicas e de mediunidade, então, sim, se calhar pessoas que estão mais espiritualmente desenvolvidas ou espiritualmente despertas terão mais capacidade de controlar então os sonhos ou de se aperceberem mais do que é que está a acontecer no mundo do sonho, não é? Mas, realmente, para nós tomarmos esse controlo do nosso espaço de sonho, termos sonhos lúcidos, onde podemos ir a sítios que realmente queremos ir e ter sonhos com significado, com propósito, não é? A primeira coisa que eu aconselho é que haja um momento de descompressão entre o ir para a cama e o dormir, que não envolva o telemóvel ou qualquer outro uso de tecnologia que nos está a dar informação externa. Okay? Portanto, tem que haver um momento em que nós podemos descomprimir e não estar literalmente a adormecer a olhar para o telemóvel, porque essas imagens, as últimas imagens que nós vemos, as últimas coisas que nós absorvemos, meu Deus, se eu conseguir falar português hoje, estamos muito bem. Tudo o que nós absorvemos antes de adormecer, depois influencia o nosso espaço de sonho também. Portanto, o que é que acontece? Nós temos que ter esse momento para descomprimir do dia, nem que seja ter um diário de gratidão, um diário de emoções, que nós possamos deitar cá para fora tudo o que aconteceu, as coisas que nos preocupam, dúvidas que nós temos, não é? Porque eu também vou falar sobre isso, isso é uma coisa que nós podemos colocar a nossa intenção antes de adormecer, para receber respostas às coisas que nós temos algumas dúvidas ou alguma confusão, não é? Portanto, o espaço de sonho é mesmo um espaço que tem que ser explorado na sua totalidade, não pode ser ignorado, não pode ser só pensar que nós vamos dormir, o corpo deita-se e acabou, não é? Ler também influencia. Não, José, por exemplo, eu para mim, é o que eu gosto de fazer antes de adormecer, é ler. Nada que seja muito pesado, mas qualquer coisa que ajude a mente a desligar das imagens todas do dia, não é? A coisa boa de ler, e eu sou um bookworm, meu Deus do céu, eu e os livros, mas a coisa boa de ler é que ativa a nossa imaginação, não é a mesma coisa que nós estamos, por exemplo, a ver um vídeo ou a ver televisão, que nós temos as imagens apresentadas à nossa frente, mas a leitura leva-nos para espaços de imaginação dentro de nós, não é? A gente tem que imaginar a altura desta pessoa e como é que são os cabelos e como é que foi este encontro, não é? Eu adoro isso. Portanto, a leitura ajuda também a descomprimir, desde que seja uma coisa leve também, não é? Estarmos a ler o Hunger Games antes de adormecer, não é? Mas, portanto, que haja ali um espaço que nós possamos deixar a tecnologia de lado e que possamos descomprimir do dia. Nem que seja fazer uma lista de gratidão, pode ser escrito, pode ser pensado, pode ser visualizado, mas que haja ali um momento só nosso, que onde nós podemos descomprimir, não é? Portanto, deixar essas emoções todas de parte, encontrarmos alguma gratidão pelo dia que tivemos e não receber mais influências externas. Portanto, esse é o primeiro conselho que eu dou realmente para mergulhar nos sonhos lúcidos. É haver um momento de descompressão entre ir para a cama e o adormecer, em que nós possamos fazer assim um ritual, não é? O meu ritual antes de adormecer, no princípio, agora por acaso não tenho praticado muito isso, mas no princípio, quando comecei a trabalhar com sonhos, era realmente, quando me deitava, colocar a minha intenção de coisas que eu queria ver, sítios que eu queria ir, e também colocar a intenção de me lembrar, não é? Eu dizia, quando eu acordar de manhã, eu vou-me lembrar do meu sonho, o meu corpo vai se lembrar do meu sonho, a minha mente vai se lembrar do meu sonho, a minha alma vai se lembrar do meu sonho, os meus olhos vão se lembrar do meu sonho. Portanto, eu colocava logo a intenção de me lembrar ao acordar, não é? Porque isto é importante, nós estamos a programar a nossa mente e o nosso corpo
para entrar na rotina de nós nos lembrarmos das coisas que acontecem, certo? Portanto, ter esse momento de descompressão, colocar a nossa intenção, nós até podemos colocar uma pergunta, não é? Eu lembro-me, eu não colocava assim perguntas muito específicas, mas eu pedia sempre ao meu superior para me levar para os sítios onde eu tinha que ir, para ouvir aquilo que eu precisava de ouvir, para ver aquilo que eu precisava de ver, para falar aquilo que eu precisava de falar, não é? Portanto, eu deixava um bocado à mercê do inconsciente de me levar aos sítios onde eu tinha que ir, não é? Mas, portanto, criarmos esse ritual de união entre nós e o nosso eu superior à noite, antes de dormir, termos esse momento de gratidão pelo nosso corpo, pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa cama, pela nossa família, pela nossa abundância, ter esse momento de gratidão, de união com o nosso eu superior, com os nossos guias espirituais também, chamar para pedir a presença deles, anjos da guarda, seja o que for que vocês acreditem, chamar a presença deles, terem esse momento de gratidão, colocarem a vossa intenção de receberem a resposta para uma pergunta que vocês tenham, em específico ou não, pedir para viajar para onde eles vos quiserem levar e depois realmente colocar a intenção de se lembrarem de manhã quando acordarem, ok? Pronto. Depois, o que eu aconselho também, e enquanto dormimos e sonhamos e sentimos um sopro no ouvido, é possível, eu senti, a Micaela, mas durante o nosso espaço de sonho também eu sofri de distúrbios de sono quando era muito nova. Não cheguei a ter paralisia de sono, graças a Deus. Bate na madeira, se bem que é do IKEA, não deve ser madeira verdadeira, mas eu tinha imensos distúrbios de sono e, portanto, cheguei a ter alguns momentos em que me sentia paralisada, não me conseguia mexer, o corpo não conseguia reagir, não é? Essa paralisia do sono é uma coisa fascinante, mas aterrorizadora também. Mas é possível nós sentirmos. O que é que acontece? Há dois momentos em que a nossa mente consciente está mais vulnerável, ok? Esses momentos são o momento em que nós estamos a adormecer, porque o nosso corpo começa a desacelerar e a nossa mente consciente começa a descansar e a dar lugar à mente inconsciente para entrar. Portanto, há esse momento antes de nós adormecermos e por isso é que é importante nós não estarmos a ver vídeos e olhar para o telemóvel antes de adormecermos, não é? E o outro momento importante é quando nós acordamos, porque a mente consciente ainda não entrou em ação. Nós temos ali uma janelinha, um período de tempo em que nós podemos então aceder ao inconsciente e começar logo com gratidão, com oração, com afirmações, com seja o que for que dê resultado para vocês. Mas essas duas janelas de tempo, se vocês conseguirem introduzir momentos de gratidão, momentos de consciência, momentos de espiritualidade, de conexão com o vosso eu superior, eu garanto-vos que a vossa vida vai mudar, porque esses dois momentos são muito importantes. Um define como nós vamos passar o resto do dia. Portanto, são essas afirmações de manhã, essa forma como nós acordamos, que vai determinar a nossa vibração durante o dia, vai determinar a nossa frequência, vai quase definir a nossa realidade. Quando nós começamos um dia assim, nós já sabemos que podemos enfrentar qualquer coisa, não é? E o outro, porque nós estamos a fechar, é o desfecho do dia e nós temos que entrar no nosso espaço de sonho o mais calmo possível, com as emoções todas resolvidas ou pelo menos calmas e neutras, não é? Eu vou ter que andar aqui um bocadinho para trás que é para não perder... É normal lembrar-me de todos os sonhos, não na totalidade, mas do sonho em si. É perfeitamente normal. Qualquer pessoa pode ter sonhos lúcidos, qualquer pessoa se pode lembrar dos sonhos. Não pensem que isto é só para algumas pessoas. Tenho e sempre tive a paralisia do sono depois da hora. É uma situação muito complicada. Já tive imensas paralisias do sono, nem sabia o que era antigamente. É complicado. É difícil de lidar, até a gente começar a perceber como é que aquilo é, não é? Paralisia do sono acontece porquê? Já vamos falar disso também, Leonor. Pronto, portanto, momento de descompressão. Vamos lá seguir aqui o raciocínio. Momento de descompressão, sem tecnologia. Vamos, por exemplo, ter um diário de gratidão ou um momento de meditação, que isso também é muito importante. Ou ouvirem uma hipnose ou uma música calma para adormecer. Colocarem a vossa intenção, colocarem
a intenção também de se lembrarem dos sonhos quando acordam. E depois a outra coisa que eu aconselho é ter um diário dos sonhos. Quanto mais vocês tomarem nota dos vossos sonhos, e não precisa de ser ao detalhe, basta só o número de coisas que vocês se lembram. Quanto mais vocês tomarem nota dos vossos sonhos, mais vocês ativam a mente consciente a ir buscar essas coisas que acontecem nos sonhos, ok? Agora vou-vos explicar o que é que acontece entre a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente é aquela que coloca questões. Ela está o dia todo a fazer perguntas. Porquê que isto está a acontecer assim? Como é que eu vou sair disto? Como é que eu vou não sei o quê? Como é que eu vou fazer? Portanto, a mente consciente está constantemente a colocar questões. Assim que a mente consciente coloca uma questão, a mente inconsciente vai à procura da resposta. Agora, o que acontece é que nós às vezes não esperamos pela resposta, não compreendemos o tempo que é preciso para nós recebermos essas epifanias, receber esse conhecimento e colocamos mais questões umas em cima das outras. Portanto, nós não damos espaço nem tempo ao nosso espírito para nos trazer as respostas em tempo divino, e já estamos a colocar mais perguntas. Portanto, a forma como a mente inconsciente nos traz as respostas às nossas questões mais profundas acontece durante momentos em que nós estamos conectados com a nossa mente inconsciente, durante momentos em que nós estamos, por exemplo, a dormir, momentos que nós estamos em meditação, mas também pode acontecer em momentos que nós estamos, lá está, a sonhar acordado, enquanto estamos a conduzir e vem-nos uma epifania. Já sei como é que vou resolver isto, não é? Portanto, também é importante que se perceba que nesse momento então que nós estamos a dormir, são momentos que nós também estamos a receber as respostas do nosso inconsciente a perguntas que o nosso consciente já fez durante o dia, ok? Portanto, nós percebemos o significado dos sonhos, não tem tanto a ver com o que o sonho nos está a mostrar, mas que não são sempre proféticos ou premonitórios ou pré-cognitivos, como lhes queiram chamar, ao ponto das coisas acontecerem à letra, mas são apenas um aviso. Eu dou-vos um exemplo dos meus. Eu que há uns tempos sonhei que a polícia vinha aqui à minha casa e me prendia, uma coisa traumática mesmo. Tinham vindo, batido à porta e que me tinham algemado e que me tinham levado. E eu acordei com uma sensação horrível, pensei, meu Deus, o que é que aconteceu? E depois, passados uns dias, recebi na caixa do correio, em casa, uma multa de estacionamento. Portanto, era a polícia a vir à minha casa, mas não era a polícia diretamente a entrar em casa. Era uma carta da polícia no correio porque eu tinha feito uma coisa, não é? Porque tinha feito uma coisa errada. Portanto, os sonhos não são para ser tomados à letra, mas há muitos deles que vêm para nos avisar como é que as coisas acontecem. Eva. Exatamente, o que a Eva estava aqui a dizer, as frequências solfégio, exatamente. Exatamente. Há imensos, há binaural beats, há os isochronic tones, há imensas coisas online que nós podemos procurar. E eu já estou farta de dizer, eu vou fazer uma hipnose para sono profundo também. Eu tenho um diário e é daí que faço muitos desenhos também. Oh, que lindo, Dora! Maravilha! Foi a semana passada. Não, mas muitos dos sonhos, por exemplo, um dos sonhos recorrentes que muita gente tem é sonhar que está nu em público, certo? Quem é que não... Bem, se calhar sou eu. Mas eu durante muitos anos tive um sonho recorrente que estava nu em público e aquilo era aterrorizador. Eu andava ali desesperada a tentar fugir, a tentar tapar-me. Portanto, não quer dizer que eu tenha, que seja necessariamente isso, estar nu em público, mas tem a ver com a nossa vulnerabilidade, com como nós nos sentimos mais frágeis ou mais expostos, ou até a nossa mente inconsciente a puxar-nos para sítios onde nós temos que ir para fora da nossa zona de conforto, não é? Que temos que ser mais vulneráveis, ou para não termos medo de nos mostrarmos a nós mesmos. Portanto, não é para ser tomada à letra, mas é realmente para perceber como é que também nós nos sentimos durante os sonhos. E sonhar que se voa também é comum, não é? Para muita gente eu quando sonho que estou a voar é intencional. É mesmo porque eu percebi que estou num sonho e me apetece ir voar. Mas há muita gente que sonha que voa, e também é comum. Mas o voar é mesmo uma sensação de liberdade maravilhosa, não é? Porque nos dá a capacidade, se calhar são pessoas que... Sair de casa descalça, oh Sara, que giro! Olha, sair de casa descalça também pode ser um convite a que tu andes mais descalça lá fora, que tem raízes, que vais mais para a natureza sem sapatos. Pode ser assim uma chamada de conexão também. Mas sim, há imensa gente que sonha que voa. Tenho imensos a voar. Olha,
tens aí, já é, a Eva já se acusou, tem imensos sonhos a voar. Eu quando tenho sonhos a voar é porque eu me levo para lá. Querer correr e não conseguir. Oh, é tão engraçado. Olha, o querer correr e não conseguir, ou o querer falar e não conseguir, ou o querer. Isso tem sempre a ver com as nossas crenças limitadoras, hã? Eu também sonho que estou a voar. Eu sonho imenso que vou pela janela e aterro perfeito no quintal. Oh, que maravilha, José! Então, sair descalça de casa desde sempre. Ai, meu Deus. Com uma casa muita desarrumação. Desde pequena sonho voar. Oh, pá, tão bom, tanta gente a sonhar a voar. Que maravilha. Não, mas olha, normalmente quando nós sonhamos essas coisas, o querer fazer alguma coisa e não conseguirmos, pode ter a ver com fatos de transformação e de transição na nossa vida, em que nós estamos a ser empurrados para uma nova etapa, empurrados para um novo capítulo, que ainda estamos a duvidar das nossas capacidades, ou que ainda estamos a encontrar as nossas capacidades nessas novas fases da nossa vida, não é? E então quase com aquela dúvida pessoal, aquela dúvida interna depois se manifesta em coisas que nós queremos fazer mas não conseguimos, não é? O sentir que estás com os pés no mesmo sítio e não consegues andar, o sentir que não consegues falar, o passei a noite a limpar teias de aranha. Olha que engraçado, eu estava a contar à Eva que no outro dia sonhei que andava numa teia de aranha gigante e eu era a aranha, mas não era a aranha, era eu mesma. Estava lá assim, com braços e pernas e estava a andar. E aquele sonho que corres e não sais do mesmo sítio. Nunca tive nenhum desses. Mas de vez em quando um recorrente que fico com a perna presa e faço imenso esforço para andar. Mas no sonho não paro. Pois, olha, os sonhos recorrentes, é engraçado, esse é o tipo de sonhos que nós temos também. Os sonhos recorrentes são normalmente sonhos que nos mostram um padrão na nossa vida que precisa de ser alterado ou que precisa de ser visto, certo? Portanto, os sonhos recorrentes acontecem muitas vezes quando nós ignoramos a mesma coisa, muitas vezes, e depois quase que fica essa acumulação de uma coisa que nós não queremos olhar e depois também se repete no nosso espaço de sonho de alguma forma, não é? Portanto, esse também é outro tipo de sonhos, os sonhos recorrentes. Os pesadelos não são necessariamente coisas más, os pesadelos também servem para nos mostrar como é que nós estamos a reprimir emoções e sentimentos e não nos estamos a deixar sentir durante o dia, que não nos estamos a ir àqueles sítios mais vulneráveis dentro de nós mesmos e depois manifesta-se em pesadelos, certo? Mas uma das coisas que eu acho mais interessantes no mundo de sonho é a capacidade que o nosso eu superior tem de nos pôr em interações com pessoas quase para testar, para simular a nossa reação ou a nossa resposta emocional, ou como é que a gente se dava naquela situação, não é? Portanto, por exemplo, sonhar com o nosso companheiro estar com outra pessoa, ou ter assim sonhos que despertam o ciúme, que despertam a inveja ou que despertam o medo. Isso são quase simulações, porque é um espaço seguro para nós praticarmos essas emoções, não é? Nós não estamos acordados a interagir com aquela pessoa, mas estamos num mundo de simulação a experienciarmos essas emoções todas também. Portanto, isso também nos ajuda-nos a limpar coisas que nós não conseguimos limpar durante o dia, porque durante o dia a nossa mente consciente está constantemente a criar resistência, nós não queremos sentir, não queremos ver, não queremos saber, não queremos ignorar, não é? E então depois os papéis invertem-se quando nós adormecemos, porque a nossa mente consciente está completamente desligada e não tem qualquer tipo de influência sobre o sonho, e a nossa mente inconsciente então pode nos levar para aqueles sítios que a mente consciente se nega a ir durante o dia, não é? Sabes qual a explicação para o salto que às vezes damos na cama naquela fase quase a adormecer? Oh Inês, isso tem a ver com as fases com os ciclos de sono com as ondas do nosso cérebro. Portanto, tem a ver com os momentos em que tu estás quase a adormecer. Portanto, há um momento antes de adormecer, em que nós ainda estamos, entre dois mundos, não é? Já não estamos aqui, portanto a nossa consciência já não está aqui presente, mas o nosso corpo ainda não desligou completamente e a nossa mente inconsciente está a começar a ligar ao outro lado, não é? É quase como uma chamada telefónica, estás a perceber? É quase como está a fazer a chamada telefónica para o outro lado, a pessoa ainda não atendeu do outro lado, mas ainda estamos meio aqui, não é? Portanto o corpo ainda não adormeceu completamente, a mente consciente já desligou, a mente inconsciente está a ligar ao outro lado. E às vezes,
quando nós começamos nesse mundo de imaginação, porque has de reparar que nesses momentos tu começas a imaginar coisas, não é? Portanto é quase como um trailer dos filmes quando a gente vai ao cinema e começamos a ver um trailerzinho dos sítios da nossa imaginação, e às vezes há coisas que causam choque no nosso corpo, não é? Por exemplo, podes sonhar que estás a andar de skate e escorregas, ou que vais a andar no passeio e escorrega-te o pé, ou que vais a subir umas escadas e falhas um passeio, não é? Um degrau. Há imensas coisas assim, mas tem a ver com essa fase em que o corpo ainda não está a dormir, mas a mente consciente já desligou e a mente inconsciente já está a fazer a transição para outro lugar, não é? Portanto, nós estamos entre mundos. Como sabemos qual é o problema a resolver quando temos sonhos recorrentes? Olha, José, eu costumo dizer que os sonhos recorrentes, qualquer tipo de sonho, eu acho que o mais importante é nós percebermos como é que nós nos sentimos no sonho, ok? Portanto, qualquer sonho que nos cause, por exemplo, que nós sentimos que não temos controle, que estamos numa situação de impotência pessoal, ou que estamos numa situação de nos sentirmos sufocados, ou presos, ou seja o que for, a emoção mais dominante do sonho, então a nossa mente inconsciente convida-nos a olhar para a nossa vida, para a nossa realidade e perguntar assim: em que aspectos da tua vida é que tu te sentes impotente, ou que tu te sentes sem controlo, ou que tu te sentes sufocado, ou que tu te sentes aprisionado, não é? Portanto, às vezes não tem sempre a ver com a imagem em si do sonho, tem a ver com a emoção mais dominante que é sentida no sonho, para nos fazer quase despertar e colocar a questão: em que aspectos da minha vida ou em que situações da minha realidade é que eu me sinto assim, não é? Que sinto que não tenho controle, ou que me sinto traída, ou que me sinto sufocada, não é? Os sonhos que eu mais gosto são os de happy ending. Também eu, Evinha. Ter demasiados pesadelos pode traduzir-se numa frequência baixa. Cat, eu vou virar isso ao contrário. Sim, pode traduzir-se numa frequência baixa, sim. Da mesma forma que assim que tu começares a trabalhar mais na tua vibração, não só durante o dia, mas muito, muito, muito importante, antes de dormires, que isso é muito, muito importante. A forma como nós fazemos a transição para o nosso espaço de sonho influencia muito, muito, muito os tipos de sonho que nós temos, ok? Essa transição ou é calma, serena, consciente do que nós estamos a fazer, não é? E daí eu dizer que entrem de uma forma consciente no vosso mundo de sonhos. Ponham as vossas intenções, façam a vossa oração. Eu costumava ter essa oração para os meus guias espirituais, para os meus anjos da guarda, para o meu eu superior, para pedir, para me levar para os sítios que eu precisava de ir e que eu me pudesse lembrar quando acordasse e que eu conseguisse ver o significado e o propósito dos meus sonhos. Portanto, o que acontece muitas vezes é que nós, e a maior parte das vezes, não é? É que nós vamos para o mundo de sonho de arrastão. Adormecemos a ver uma coisa qualquer, ou adormecemos e a olhar para o telemóvel até que ele nos bate na testa, mas portanto nós adormecemos sem a consciência de que estamos a entrar no mundo mágico. E é isso que é a mensagem mais importante que eu quero trazer hoje, é nós realmente termos a consciência de que estamos a entrar numa transição que é importante para nós, é importante para o nosso corpo regenerar, é importante para a nossa mente descansar, é importante para o nosso corpo descansar também, é importante para nós podermos viajar para sítios que nos ajudam a curar, que nos ajudam a sanar. Portanto, é nós entrarmos conscientes nesse espaço e perceber que aquele espaço é importante para nós. É muito importante, portanto, essa pode-se traduzir numa frequência baixa, sim, mas as boas notícias é que se tu trabalhares na tua vibração, tu também consegues ter sonhos muito mais agradáveis. É o passar de um estado para o outro, é uma vibração, um desligar, exatamente. Sonhar sempre com casas onde já morei em criança. Olha, Inês, eu também tenho isso, que é engraçado. Eu estou sempre a sonhar com a minha casa, com a minha casa na Ericeira, que foi onde eu cresci, que eu sou jagosa. Ericeira, então estou sempre a sonhar com a minha casa lá e também me leva sempre para esses sítios. Mas olha, vai depender muito de como tu te sentias naquela casa, ok? Vai depender muito de como tu te sentias naquela casa e
e qual foi a fase da tua vida em que tu cresceste naquela casa, qual era a dinâmica da família enquanto tu lá moraste, não é? Lá está, nós vamos sempre pegar na emoção mais dominante que está a sair do sonho, não é? Portanto, imagina que isso foi uma altura muito feliz da tua vida. Por exemplo, para mim foi uma altura de muita felicidade, muita liberdade, muito pé descalço, muito andar na areia, muito andar na terra, muito comer peras arrancadas da árvore sem lavar, não é? Para mim foi uma altura muito libertadora da minha vida, foi uma infância muito feliz. Portanto, eu vou para essas zonas imensas vezes e desperta imensas coisas boas dentro de mim. Desperta muito da minha essência natural, desperta muito da minha liberdade para ser eu mesma, sem condições, sem estar preocupada com a opinião dos outros, não é? Portanto, isso agora vai depender muito de como tu te sentes lá. O sonho recorrente. Inês, o sonho recorrente é realmente daqueles que nos mostram mais padrões que nós ignoramos durante a nossa vida. Não queremos estar a olhar, a fazer, a curar, a não sei o que, é chato, não quero. E normalmente depois tende a tornar-se também num padrão recorrente que acontece nos nossos sonhos também. Os sonhos mostram as possibilidades, não a resposta. Faz sentido? Exatamente. O espaço de sonho é um espaço também de muita simulação. Okay? Também é um espaço de muita simulação. Experienciei isso esta semana. Voltei às minhas meditações e os sonhos são muito mais serenos. Exatamente, pipas, exatamente. Que bom! Grata pela resposta, muito obrigada. De nada, Cat. O que quer dizer? Sonho várias vezes. Sonhar com o mesmo várias vezes e estar no sonho a ter noção do que vai acontecer a seguir. Olha, isso é muito engraçado. Eu vou-te dizer. É muito engraçado termos o sonho e noção do que vai acontecer a seguir. Porque então, nessa altura, e aí é que eu te digo que o espaço de sonho é uma simulação, que nós temos a oportunidade de quase fazer uma brincadeira quântica em que nós dizemos, então eu estou no meu espaço de sonho, então eu posso fazer e posso estudar todas as possibilidades possíveis no contexto deste evento, não é? Portanto, eu posso optar por falar, eu posso optar por calar, eu posso optar por gritar, eu posso optar por ficar, eu posso optar por partir, eu posso optar por, certo? Portanto, muito do que se passa no nosso espaço de sonho é realmente essa simulação, para nós podermos ter acesso a várias oportunidades e possibilidades, como a Dora disse, de nós nos conhecermos a nós mesmos dentro da mesma situação, com vários tipos de resposta. Estou a fazer sentido? Portanto, nós podemos, dentro dessa mesma situação, sermos quem nós quisermos e estudarmos vários lados de nós mesmos, não é? Eu lembro-me que houve uma altura em que eu tinha sonhos, os meus sonhos são muito vívidos, são muito lúcidos, eu tenho tendência a lembrar-me, mas eu estava sentada numa câmara de luz branca com os meus guias, e os meus guias estavam-me a dizer, estavam-me a dar o conteúdo para um artigo que eu iria escrever mais tarde, não é? Mas eles estavam-me a dar o conteúdo para aquele artigo, literalmente, palavra por palavra, e eu estava sentada a escrever. E quando eu acordei, disse, já sei do que é que vou escrever. E sentei-me e escrevi o artigo todo. Portanto, há tanta possibilidade do outro lado. Tanto, porque não há resistência nenhuma da nossa mente consciente. Nós estamos completamente abertos. Eu passei por um coma de 23 dias em dezembro de 2019. Oh, José! Após uma cirurgia a um cancro. Durante o coma, o que sonhei dá para escrever um livro, mas ainda preciso interiorizar algumas das situações. Oh, José, olha... Obrigada por partilhares isso, por seres vulnerável para partilhar isso connosco. Agradeço imenso essa partilha. Estou grata que tenhas voltado para ficar connosco, que tenhas escolhido ficar connosco ainda mais uns anos, que a gente diverte-se aqui. E eu vou-te dar um conselho pessoal. Escreve esse livro. Arranja forma de ir colocando em papel... tudo aquilo que tu viste, tudo o que sentiste, tudo o que ouviste, todos os sítios onde foste. Não te preocupes tanto com a ordem cronológica das coisas e como elas se vão encaixar umas nas outras. Vai com a tua intuição, vai escrevendo notas sobre tudo o que te lembrares, sabendo que todas elas se vão encaixar juntas como as peças de um puzzle e vai fazer sentido, ok? Em termos cronológicos, em termos emocionais e em termos intelectuais e físicos,
Isso tudo vai fazer sentido. Eu sei que ao princípio é muita informação e é muita coisa para escrever, mas foca-te só nisso, na escrita das coisas que tu vais lembrando, ok? Sabendo que o teu eu superior vai meter tudo no sítio, vai-te dando as pecinhas todas e isso vai fazer sentido. Olha, esperamos por o teu livro cá fora, mas estou muito feliz que tenhas escolhido ficar connosco. Que tenhas escolhido ficar connosco mais uns anos, que a gente aqui em baixo ainda tem muita coisa boa para fazer, José. É preciso sonhar, acordar e retomar aos sonhos. É possível sonhar, acordar e retomar aos sonhos novamente. Sim, é. E o mesmo sonho. Sonhamos, acordamos e às vezes voltamos e continuamos. Fazemos só uma pausa e depois voltamos a adormecer e voltamos ao mesmo sonho, não é? Mas isso também tem a ver com a vividez e a lucidez com que nós estávamos a experienciar esse sonho. Okay? Quando eles são muito lúcidos, mesmo que a gente acorde, não despertamos completamente e ainda conseguimos lá voltar, porque ainda fica um cordão de lucidez agarrado ali. Ok? Isso acontece, é normal. Combinado, vou escrever. Boas, José, ficamos à espera. Sonhar que me sacrifico voluntariamente por uma causa ou por alguém. Oh, Inês. Pô, essa mulher. Olha, às vezes essas coisas assim também têm a ver com vidinhas passadas que a gente traz na mochila, não é? Também tem a ver com coisas que a gente traz da vida passada, mas também tem a ver com tu poderes olhar nesta vida, nesta tua realidade, de tu poderes olhar quais são as áreas da minha vida nas quais eu estou a renegar os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades em prol dos outros, não é? Também podes perguntar isso, não é? E depois tens a honestidade de olhar para esses padrões e pensar como é que eu me sacrifico. Será que eu sacrifico-me nas relações? Será que eu sacrifico em termos do trabalho? Porque o sacrifício, vamos lá ver, o conceito de sacrifício só por si diz-nos que nós estamos a dar demais de alguma coisa sem um retorno balanceado e equilibrado e justo, não é? Portanto, o sacrifício implica isso, implica a injustiça, qualquer coisa que é dada e um retorno que não é havido, não é? Portanto, tenta olhar para essas áreas da tua vida e tenta ver onde é que eu estou a renegar os meus próprios desejos, ou o meu prazer, ou a minha vontade, ou o meu propósito, em prol dos outros, não é? Continuo muitos sonhos. Estar dentro de um elevador que está a cair ou de um avião. Olha, normalmente isso tem a ver com o medo de perder o controle. Vou ser sincera. Às vezes tem a ver com o medo de perder o controle, não é? Pessoas que têm muita necessidade de controlar os eventos durante o dia, que são pessoas extremamente organizadas, que têm necessidade de organizar passo a passo o dia a dia, de ser muito minucioso com essas coisas, de precisar de muito controle. Normalmente depois nos sonhos eles levam-nos para sítios onde nós não temos controle nenhum. E temos que libertar, não é? Sei que voltei porque quiseram que eu voltasse e estou agradecido por isso. Grato por me recordar, mesmo, José, mesmo. José, eu não sei se tu viste, nós tivemos um live, a Eva fez um live com o Francisco também teve essa situação de coma durante o Covid, ele também teve 7 dias em coma, e também voltou com uma história maravilhosa para contar. Portanto, não sei se viste o live ou não viste, mas está no nosso canal do YouTube, aproveito aqui também já para fazer o plug. Todos os nossos lives estão no nosso canal do YouTube, podem lá visitar. Se não viste ainda, José, está ali uma história interessante também, para se quiseres ir ver. O Francisco partilha também connosco, foi muito vulnerável na partilha dele, e também está nos passos dele de escrever, de se lembrar, de recordar tudo aquilo que viu do outro lado. E eu acredito que vocês têm coisas maravilhosas para partilhar com todos nós. E eu digo isto muitas vezes, mas a história que nós temos tanto receio de contar, aquela história nossa de vida que nós temos tanto receio de contar, é um livro que alguém precisa de ler. Portanto, a nossa história de vida é alguma coisa que outra pessoa precisa de receber. Nós não passamos as nossas experiências à toa, não é? As coisas não acontecem
para nós à toa. Eu não vou dizer que acontecem a nós, acontecem para nós, não acontecem à toa. Elas acontecem, nós passamos pelo que passamos para que os outros não tenham que passar por elas. Portanto, quanto mais nós partilharmos, formos vulneráveis, genuínos, autênticos, não temos vergonha das coisas que passamos, mas temos coragem, termos orgulho daquilo que nós somos e de tudo o que nós vivemos, mais nós podemos ajudar os outros com essa partilha, ok? Foi muito bonito. Eu adorei o live dele, estava aqui a chorar que nem uma Madalena. E muitas vezes saber que se sonhou, mas não se lembrar dos sonhos. Olha, então eu aí aconselho mesmo que se comece um diário dos sonhos e que comece a pôr detalhes. Não precisas te lembrar do sonho todo, não é? Às vezes não se lembra. Mas que vás anotando os detalhes dos sonhos para te ir lembrando depois para conseguires construir tudo. Olha, por exemplo, eu no princípio costumava ter assim um bloquinho de notas na mesa de cabeceira e depois acordava durante a noite, acendia a luz e escrevia só assim umas coisas. Vi isto, esta pessoa, pronto. Depois comecei a usar o meu telemóvel porque era muito mais simples, não tinha que estar a acender a luz, não é? Então gravava uma mensagem de voz no meu telemóvel e dizia só os detalhes, punha o telefone de lado, voltava a dormir, pronto. Mas quanto mais nós treinarmos, isto é como qualquer outra coisa na vida, a meditação é a mesma coisa, não é? Pode ser complicado ao princípio, mas quanto mais nós praticarmos e quanto mais nós treinarmos, seja o que for, seja a meditação, seja a mediunidade, seja o nosso lado psíquico, seja o tarô, seja a pintura, seja a música, tudo que nós aplicarmos a nossa intenção, a nossa energia, o nosso foco e o praticarmos com regularidade e consistência, que eu acho que isso é o mais importante, consistência. Quanto mais nós praticarmos isso, mais nós treinamos a nossa mente para se lembrar, ok? Estou a gritar, a pedir ajuda e não sai nenhum som. Oh, Cristina, que engraçado. Olha, eu ia-te convidar então a olhares para áreas da tua vida em que não te sentes ouvida ou reconhecida ou entendida, sabes? Onde é que por um lado os outros não estão a reconhecer o teu valor ou a tua comunicação ou a forma como tu te expressas. Por outro lado, convido-te também a olhares para a forma como comunicas e ver como é que tu podes fazer melhor, não é? Como é que tu a podes melhorar, como é que tu podes tentar expressar de outra forma, mais que seja melhor entendida, sabes? Porque normalmente é isso, vamos lá ver, nos sonhos reflete-se quase uma augmentação de tudo aquilo que há na nossa vida. Portanto, se nós temos medo, se nós somos controladores durante o dia e temos aquela necessidade de OCD, andar a controlar tudo passinho por passinho, claro que nos nossos sonhos tem que nos levar para uma situação extrema de estarmos a cair de um sítio alto e não temos controle, não é? Portanto, nós temos que sempre ser empurrados para o extremo, através desse espaço de simulação, para libertarmos esses medos que nós temos na nossa mente consciente. Vou só ver aqui o tempo que é para não... Ok, tenho 10 minutinhos. Eu sonho com a minha família todas as noites e quando acordo, recordo-me sempre, sem exceção, o que estará o meu inconsciente a tentar dizer-me. Olha, Rita, vou perguntar, a tua família existente, certo? A família que tens na tua casa. E querer sair do sonho e não conseguir acordar. Olha, isso é um tipo de paralisia do sono levezinho, mas é. E os sonhos premonitórios, porque às vezes parece que acontece o que sonhamos. Olha, Dora, exatamente. Os sonhos premonitórios ou sonhos pré-cognitivos, lá está, eles acontecem antes da nossa própria cognição chegar lá, não é? Portanto, nós recebemos essa informação de um sítio que já sabe antes de acontecer, não é? Eu normalmente tenho uma forma de identificar, que é, há sonhos que são proféticos, não é? Que são extremamente intensos. Se eu estiver a observar na terceira pessoa, portanto, se eu não estiver envolvida no sonho, eu estiver só a observar qualquer coisa que se está a desenrolar, eu tenho tendência a perceber que aquilo não é qualquer coisa que se vai passar comigo. Portanto, eu tenho que estar lá presente. Dou-vos um exemplo. Em dezembro, eu sonhei com 2 amigos meus diferentes, nenhum deles nem se conhecem, nem estão em zonas do mundo completamente diferentes. Eu sonhei que
Um deles estava com a cabeça deitada no meu colo, a chorar. E o outro também foi uma coisa assim semelhante. Eu também estava a abraçá-lo e ele estava a chorar. E depois, só para aí uma semana mais tarde é que falei com eles, não entrei logo em contacto com eles, não liguei ao sonho, não dei importância ao sonho, mas ambos tinham perdido a mãe, portanto, as duas mães, na mesma altura, que foi na altura do Natal. Portanto, eu estava lá no sonho, eu sabia que não me estava a acontecer a mim, mas eu sabia que era qualquer coisa que estava a acontecer a outra pessoa e que eu estava envolvida emocionalmente na coisa. Portanto, os sonhos premonitórios vêm a nos dar algumas pistas. Lá está, olha, o sonho premonitório que eu tive da polícia vir aqui a casa e prender-me, não é? Portanto, claro que a polícia não veio aqui a casa prender-me, mas mandou-me uma multa de estacionamento pelo correio, não é? Portanto, tem muito a ver com dar-nos um sinal, dar-nos um toque. Nós também temos, por exemplo, os sonhos de... Bem, se isto acabar, eu desligo e volto outra vez. Nós também temos os sonhos de cura, por exemplo, não é? E os sonhos de cura também nos vêm dar pistas de coisas que podemos comer, ou, por exemplo, sonharmos que estamos a beber imensa água, a beber imensa água, a beber imensa água, não é? E depois acordamos cheios de sede. Pode ser um sinal do nosso inconsciente a dizer que o nosso corpo precisa de beber mais água durante o dia, não é? Portanto, vermos uma mesa cheia de fruta, pode ser um sinal de que nós precisamos de consumir mais fruta. Portanto, os sonhos premonitórios, mas também os sonhos de cura, os sonhos de sinal, vêm-nos sempre dizer qualquer coisa. Por exemplo, nós podemos ter um sonho de sinal com alguém especial que nos deixa assim um sabor amargo na boca, a gente não se sente muito bem em relação àquela pessoa, e pode ser um aviso. E mais tarde nós experienciarmos alguma coisa com essa pessoa na nossa vida e percebermos que aquilo era um aviso, não é? Que nós estávamos a ver no nosso sonho. Portanto, nós temos sempre esses sinais, mas normalmente se eu estiver a observar na terceira pessoa, se eu perceber que aquilo não está a acontecer a mim diretamente, ou eu estou a observar, ou nem sequer faço parte do sonho e estou mesmo só a ver e as pessoas não me veem a mim, eu percebo que há uma parte premonitória profética disso, mas eu percebo que não me vai acontecer a mim. Ok? E querer sair do sonho e não conseguir acordar. Pois, Leonora, eu estava-te a explicar isso. É um bocadinho de uma paralisia do sono assim levezinha. Também tem a ver com estados de REM, não é? Às vezes nós estamos em estados muito profundos de sono e é quase como que o corpo não responde, não é? Nós queremos nos mexer, estamos ali deitadas, paralisadas e não conseguimos, já percebemos, já estamos a conseguir ouvir sons que estão a acontecer à nossa volta, não é? No nosso quarto, ou sons lá fora, ou nós já estamos conscientes do nosso ambiente, mas ainda não conseguimos sair do sonho, não é? Porque é que quando se sonha o céu costuma ser sempre escuro, azul, escuro, mesmo que tenhamos a sensação que é de dia. Leonor, não sei, mas olha, o céu, para mim, e então, olha, eu estou mesmo a ver que isto vai acabar e ainda tenho que voltar outra vez mais uns minutos só para acabar de falar disto. Exatamente, Leonor, era isso que eu te ia dizer. Eu quando vejo o céu assim, para mim, é uma das coisas que me ajuda a perceber que eu estou num sonho lúcido. Ok? Portanto, a outra coisa que eu ia falar sobre os sonhos lúcidos é que a outra forma de nós termos controle sobre os sonhos também é durante o dia. Porque o que é que acontece? A nossa única forma de perceber que estamos num sonho é se nós começarmos a prestar atenção às coisas que estão a passar à nossa volta. Um bocado como... não sei se vocês viram o filme, o Inception, não é? Com o DiCaprio. Quem não viu, vá ver pelo amor da santa, que eu já vi aquilo algumas 5 vezes. Mas ele tem uma forma de perceber se está no sonho ou não, que é girar aquele peão dele, não é? E de acordo com o que o peão faz, ele consegue perceber se está acordado ou se está num sonho, porque ele vai para várias camadas de sonho, certo? Isso será outra coisa que eu virei falar no outro dia, as camadas de sonho e o sonho dentro do sonho dentro do sonho. Portanto, nós também podemos ter essa forma de perceber que estamos num sonho. Não temos o peão, não somos o DiCaprio, podíamos ser, não é? E então, o que nós podemos fazer é criar a pergunta no nosso estado desperto, no nosso estado acordado, em que nós podemos ir perguntando, isto é um sonho ou é realidade? Podemos olhar para as nossas mãos, eu normalmente faço isso. Olho para as minhas mãos e pergunto, isto é um sonho ou é realidade?
olho para o chão, pergunto, isto é um sonho ou é realidade? E olho para o céu e pergunto, isto é um sonho ou é realidade? Portanto, como eu faço isto no meu estado acordado, vou fazendo durante o dia, não é? O que acontece é que quando eu entro num sonho, a pergunta já está tão programada, tão engrenada na minha forma de viver a vida, que eu no sonho também me vou perguntar, isto é um sonho ou é realidade? E portanto, o céu costuma ser um dos flagrantes que me diz, isto não pode ser realidade. Okay? Eu, para mim, normalmente vejo, quando olho para o céu, vejo os planetas perto mesmo, realmente perto de nós, como se fosse uma montanha ali ao longe, é um planeta, não é? Costumo ver os planetas, costumo ver que a linha do horizonte também é diferente. Portanto, há várias coisas que nós podemos usar para perceber que estamos num sonho, sem o choque de acordarmos, mas podemos sentir prazer de estar no sonho, nos podemos movimentar ali, podemos ir a sítios, podemos comunicar com pessoas, se forem como eu, de irem voar ou ir abraçar a vossa avó, ok? Portanto, isso pode ser, eu aconselho-vos a começarem a fazer esse exercício. Durante o dia vão-se perguntando, isto é um sonho ou é realidade? Olhem para o céu, isto é um sonho ou realidade? Isto é um sonho ou realidade? Isto é um sonho ou realidade? Vão-se questionando durante o dia. E depois, no vosso espaço de sonho, vocês vão ter mais tendência a perguntar também, isto é um sonho ou realidade? E olharem à vossa volta, para o choque não ser tão grande. Outra coisa que também é fácil de vos ajudar nos sonhos é procurar um espelho. Portanto, se vocês fizerem durante o dia no espelho também, de perguntarem, de olharem para vocês, perguntarem isto é um sonho ou realidade, isto é um sonho ou realidade, nos espelhos, nos sonhos, o céu, o chão, os pés que normalmente não tocam no chão, as mãos que também são diferentes, os espelhos, isto são tudo sinais que vos podem ajudar a entrar num sonho lúcido, ok? Porque eles normalmente nos sonhos não são a porta de entrada para nós percebermos que aquilo é um sonho, porque eles são completamente diferentes daquilo que a gente vê neste plano, nesta dimensão, nesta realidade, ok? Portanto, isso são tudo portas de entrada para o mundo do sonho vívido, lúcido, que vos pode ajudar, ok? Eu acho que não passei aqui nada e só tenho mais uns minutinhos. Portanto, eu vou-me começar a despedir. Mas eu já vi que isto é um assunto... Bem, duas coisas. Primeiro, é um assunto que eu amo, de partição. E depois, é um assunto que toda a gente gosta de falar também. Portanto, eu vou trazê-lo para a semana outra vez para nós fazermos a continuação disto. Mas, só para fechar, eu ia-vos mesmo aconselhar. Descomprimir antes de dormir, uma boa meia hora, uma boa meia hora, nem que seja tomar um duche quente, acender uma vela, rezar, meditar, ouvir música calminha, enfim, coisas que vos façam descomprimir do dia, descomprimir, ter um diário da gratidão. Quando se forem deitar, dormir, tenham essa consciência. Eu hoje quero plantar essa semente, que vocês percebam que eu não vou só dormir e descansar o corpo, eu tenho a possibilidade de ir descobrir lados de mim que ainda estão por descobrir. Então eu não posso ir dormir sem pôr essa intenção de me ir descobrir, de me ir conhecer, de ir viajar, de ir ver coisas, certo? Portanto, sonhem, entrem no espaço de sonho conscientes, chamem os vossos anjos da guarda, os vossos guias espirituais, o vosso eu superior, falem com eles, façam essa união de amor, de carinho, de luz, e entrem calmamente no espaço de sonho. Eu vou sem dúvida gravar uma hipnose para ouvir à noite antes de dormir. Aliás, eu já a gravei, mas eu com a minha mania da perfeição ainda não estava e ainda não acabei de editar aquilo. Mas pronto, entrem no espaço de sonho com a intenção, tenham um diário para irem pondo anotações, coisas que vocês recordem dos sonhos, vão tomando nota. Quanto mais vocês programarem para lembrar, mais facilmente vocês vão lembrar, ok? Meditar antes de dormir, ou rezar antes de dormir, ou afirmações antes de dormir, são tudo coisas que vos ajudam muito a fazer isso também, ok? Não duvidem de vocês mesmos, toda a gente tem estas capacidades. Toda a gente tem a capacidade de ter sonhos, de ir a sítios, de ter sonhos lúcidos, de se recordar, de ver coisas que têm significado, de curar, de ir visitar entes queridos, de resolver situações do passado. Todos nós temos esta capacidade, ok? Acreditem em vós mesmos, tá bem? Pronto, vou-me despedir, vou-vos largar, volto para a semana com mais sonhos, mas volto na sexta-feira, para compensar que segunda-feira não fiz. Na sexta-feira volto e vou falar de como viver ao serviço da luz e dos anjos da guarda, ok? Isto é uma coisa que eu tenho feito já há uns anos
e quero partilhar com vocês algumas dicas para vocês começarem a dedicar-se a esse trabalho de luz, entrar em contacto com os vossos anjos da guarda, com os vossos guardiões, e começarem a fazer esse trabalho que para mim é o trabalho mais bonito que nós podemos fazer, é trabalhar para a luz. O live vai ficar disponível, sim, Paulinha. Beijo a todos, beijo no coração, cheios de amor, cheios de luz. Desejo-vos uma noite maravilhosa e bons sonhos!